Quando seu olhar muda, o mundo muda. Eu acredito que a forma com que a gente vê a realidade se transforma no jeito que a gente vive. E esse cara aqui? O que ele veio fazer aqui? Vocês conhecem esse cara aqui? Esse cara aí, ó, depois de 20 anos, ouvindo o que a natureza tinha para ensinar, se transformou nesse cara aqui. E aí, em gratidão a tudo que a natureza tem me ensinado, eu queria ofertar uma oração ao mar, compartilhar ela com vocês. A superfície da água me eleva. As profundezas do oceano me envolvem. À minha volta, eu sinto corais, areia e pedras. Uma vasta imensidão me respira, me inspirando e expirando dentro do pulmão líquido da terra. Eu me reverencio ao teu sábio e infinito poder. No vai e vem ritmado das correntes, eu danço, eu me equilibro, eu me posiciono. Movimento único, eu me impulsiono e a onda me desliza sem esforço. Eu confio e me entrego ao turbilhão da sua espuma liquidificante. Sinto sua morte e renascimento em mim. Volto ao ponto onde tudo começou. Sou o mesmo e diferente ao mesmo tempo. A cada onda, giro em torno de mim mesmo, me aproximando um pouco mais de quem eu sou. Eu e a onda somos um. Eu e o oceano somos um. Inspirar novas formas de ver e viver em harmonia com a natureza. Inspirar pessoas, empresas, organizações a surfar a onda da sua própria vida. Esse é o meu propósito. Quando eu inspiro, é o pulmão da terra que me expira. Quando eu expiro, é o pulmão da terra que me inspira. A respiração é o movimento básico da vida. Expansão, pausa, contração, pausa. A respiração é o movimento básico do universo. Da mesma forma como a natureza funciona, que o oceano funciona, a gente funciona. Eu sou do Rio de Janeiro e quando eu era pequeno, na barriga da minha mãe, meu pai pilotando o barco, a traineirinha, eu sentia a força da água dentro de mim. Todos nós sentimos. Quando a gente é criança, a gente sabe o que a gente veio fazer aqui. Só que a gente vai esquecendo.
Quando eu brincava de pegar jacaré pequenininho na beira da praia, eu sentia a força do mar dentro de mim. Todos nós sentimos. Aos 12 anos, me tornei atleta de polo aquático, que me ensinou aquacidade, se mover na água como um peixe, com o máximo de resultado e mínimo de esforço. Depois, aos 17 anos, umas correntes me levaram para outros mares. O mar da administração. E essa frase me marcou muito, logo no início. Onde meus talentos e paixões encontram as necessidades do mundo, lá está meu caminho, meu lugar. E aí eu fui inundado por tendências de vanguarda, teorias modernas da administração, e me apaixonei pelo propósito de ser um agente de mudança. Eu me engajei em projetos sociais, movimentos sociais, fiz estágios em empresas de excelência, aprendi e empreendi, nunca tive carteira assinada. Só que alguma coisa estava errada. Minha vida entrou em desequilíbrio, eu queria mudar o mundo em 7 dias. E aí eu ouvi um chamado do mar e um chamado de um caminho de ser consultor. Cuida de você, volta a fazer o esporte, a respirar a natureza. Vai trabalhar com desenvolvimento organizacional, desenvolvimento humano, liderança, cultura, propósito, sustentabilidade. Muito interessante, também faz parte de mim. Então eu decidi abraçar esses 2 caminhos. Ao invés de sair do Rio para São Paulo, eu vim para cá, para Floripa. Uma ilha que me abraçou. A ilha que escolhe a gente. E eu ia para São Paulo, para outros lugares, trabalhando remotamente, e descobri que com 3 dias de workshop por mês eu conseguia pagar as contas. Nesse momento, minha vida começou a se equilibrar no movimento entre ilhas remotas e grandes centros, porque eu tive uma grande ideia. Um princípio falava para mim, quanto menor o teu custo fixo mensal, maior a sua liberdade. Quanto menor o seu custo fixo mensal, maior a sua liberdade. Então vendi meu carro e fui para o Havaí. Só que eu fui de um jeito diferente. Eu comprava uma van, compro van, tiro os bancos, monto minha casinha e fico lá 2 meses. E depois da primeira vez eu fiz isso por 12 vezes, 2 meses por ano. E vou continuar fazendo. É um encontro com a simplicidade, com a origem. E aí eu comecei a treinar o body surf, as ondas grandes de lá, voltei a ser atleta e me tornei uma referência no esporte internacional. A minha conexão com o mar voltou. A paixão pela cultura havaiana acendeu. E aí, em 2005, quando eu voltei, eu falei, será que jovens de baixa renda não poderiam ter jornadas no mar e aprender sobre a vida, surfar a onda da sua vida? E assim foi. Centenas de jovens, durou 7 anos. E, na verdade, eu bati muito cabeça no início. Trabalhar com adolescente, né, não é fácil. Mas eles que me ensinaram um método que virou hoje o método peixe, onde, depois de um certo tempo, como os pássaros, eu fui migrando para outra ilha, Fernando de Noronha, que também me abraçou, e comecei a trabalhar com autoconhecimento através da água. Um amigo meu me batizou essa profissão de Sea Coach. Quando a gente treina o nosso olhar, a gente aprende a observar os movimentos da vida, não sobre como observar a vida não do ponto de vista do nosso julgamento, mas sim a partir da consciência que existe ali. A natureza é um segredo aberto. E aí, cursos em Noronha, atendendo indivíduos, famílias, empresas, começaram a crescer. Trabalho com autoconhecimento, com contemplação e com performance, que me ajudou a me sentir adolescente até hoje. O outro caminho de consultor, facilitador, também continua a crescer. Se você não está no mesmo lugar, a gente tem uma ilusão de que aquele trabalho não vai frutificar. Vai. É só você manter essa conexão em rede.
E aí eu pude dar consultoria para empresas dos mais diversos portes e setores, fundar programas de desenvolvimento, processos de mudança de cultura, startups de inovação, que sempre foi a minha grande paixão, negócios sociais, e que é o que eu atuo mais forte até hoje. Inclusive, meus clientes de consultoria, agora a maioria deles, tem alguma coisa a ver com preservação e com o mar. Grandes presentes da vida. E aí o programa emerge, o impulso emerge, a partir da observação da natureza, ajuda a gente a olhar para quem a gente é, olhar para o que está emergindo do futuro e para que a gente consiga se posicionar para também surfar a onda da vida dentro e fora d'água. E aí, de repente, eu recebo um convite que me deu esse apelido, Homem-Peixe, o Peixe. Um canal de televisão a cabo, a TV a cabo, falou, poxa, e se a gente acompanhasse algumas dessas suas jornadas pelas ilhas do mundo? Como é que seria essa história do surf de corpo, sem prancha, resgate da origem? E aí eu queria contar duas histórias para vocês de duas jornadas que acho que simbolizam os grandes aprendizados desses últimos tempos. A primeira é a Roculea, que é essa canoa feita com pedaços de madeira, amarras sem nenhum parafuso, nos moldes das canoas ancestrais havaianas. Um conhecimento que está extinto por mais de 300 anos. Só que a canoa, ela representa muito mais. Ela é um símbolo de um resgate de identidade do povo havaiano. O povo havaiano se considera navegador e considera que a Polinésia é o maior país do mundo, um país de água. Então você precisa transitar. E na última missão de volta ao mundo, a primeira vez que a canoa deu a volta ao mundo, o nome da missão é Malama Honua, cuidar do planeta Ilha, mostrando que a microsociedade que existe dentro da canoa é a mesma coisa num bairro, no país ou no próprio planeta. O que acontece na canoa, acontece no planeta. O planeta é uma ilha. Então não existe jogar fora, a gente só joga dentro. E eu aprendi 3 grandes valores. Eles chegaram em Noronha, eu recebi, fui convidado e fiz uma jornada de 2 dias e 2 noites com eles, só com navegação pelas estrelas, sem instrumentos tecnológicos, com toda a sabedoria havaiana na convivência. E os 3 valores que eu aprendi, 3 palavras da cultura. A primeira, o aloha, que significa ha, o sopro da vida. Eu reconheço em você o sopro da vida. A segunda, ohana, família. Mas ohana para eles não é só o laço de sangue. Quem está em volta de você, a natureza, o planeta e o cosmos. É ohana. E quando você cuida de ohana, ela cuida de você. E o terceiro, kokua, que na minha interpretação antes de eu ir em busca das minhas necessidades individuais, eu tenho certeza de quem está em volta está com as suas necessidades supridas. Acho que nós, como brasileiros, podemos aprender muito sobre isso. E aí depois uma outra história, mais radical, que é o bodysurf em alta velocidade, tow-in bodysurf, ser puxado no jet ski. Todo surfista de peito, de corpo, tem esse sonho de ter mais velocidade, subir e descer, entrar em maior conexão com o mar. Então, nos últimos 2 anos, eu tenho desenvolvido um equipamento, uma roupa torpedo suit, para ser puxado pelo jet ski e surfar ondas grandes. E aí aconteceu uma coisa numa onda grande do Havaí, chama Jaws. Era um grande desafio. Eu tinha 2 manhãs para surfar aquela onda. Na primeira manhã, as condições estavam as mais adversas possíveis. O mar revolto, vento, não dava para ver na hora de puxar, quebrou uma parte do equipamento no jet ski. E de repente, nessa conversa com o meu oceano interior, eu comecei a escutar algumas perguntas. Por que você veio fazer isso aqui? Por que você quer fazer isso? Quem você acha que você é? Qual é a intenção que está por trás disso? Que propósito é esse? E no final do dia eu dormi quebrado, cansado com todo o treino. Fiquei com isso na cabeça. E de manhã falei, é hoje, vamos ver o que vai acontecer. Antes de amanhecer, fomos lá para a onda de Jaws. O mar estava liso, as condições perfeitas. E de repente o sol nascendo com a lua do outro lado. E eu observei os 2 astros que têm consciência.
têm vida. E me veio a seguinte frase: eles estão ali também numa atitude de sacrifício. Eles não reclamam. A gente se põe em relação ao sol. A gente nasce em relação ao sol. Eles sustentam a experiência da vida. Eles sustentam a experiência da liberdade. E quando me veio esse profundo sentimento de gratidão, veio a onda perfeita. Eu estava no lugar certo e deslizei em alta velocidade. Eu e o mar éramos um nesse momento. Depois de alguns dias, refletindo sobre isso, era como se o mar também apontasse o dedo para mim e eu, de repente, tive um grande insight sobre o que eu aprendi com essa experiência. Eu aprendi sobre fé. Fé para mim é caminhar no escuro com firmeza, tendo certeza que uma força maior guia nossos passos. Se você tem um chamado, às vezes você não sabe por quê, vai. Depois você vai entender. E todo mundo hoje fala de estado de flow, né? Me veio esse outro insight. Minha vida não é mais tão importante. Eu faço o que eu amo, faço o que eu tenho talento, faço com valores, com propósito. Eu preciso entrar num estado de overflow, de transbordar, para que o propósito maior possa acontecer. E a partir disso, eu fui chamado para ser embaixador de 5 organizações de preservação, desenvolvimento social, nacionais e internacionais. E minha vida, cada vez mais, tem sido voltada para isso. Não parando de fazer o que eu fazia. Os trabalhos no mar de gente, das grandes cidades, mas buscando trazer toda essa mensagem que o TED também traz aqui. Só quando a gente cuida do planeta é que ele vai cuidar da gente. Meu próximo desafio vai ser a onda de Nazaré, e aí ficavam falando para mim, nossa, essa onda você vai morrer, tiveram premonição de me ver paraplégico. E aí eu me dei conta, não é a questão da maior onda, de ser o número 1, de ser o cara, nunca foi isso. Eu quero me integrar mais, eu quero que meu novo equipamento tenha mais velocidade, que eu consiga fazer essa onda com beleza, tirar um tubo, sentir o sopro do mar no meu ouvido. Mais uma vez, em um lugar que eu não conheço. Bom, eu queria convidar todo mundo a ficar de pé. Vamos ver, é um desafio. Será que a gente consegue trazer um pouco o oceano para cá? Então eu queria que intuitivamente cada um, pode até balançar um pouquinho, sentindo aí, né? Vamos nos desilhar, ir para o mar. E emitir um som em relação ao mar, a onda, a espuma, o vento. No fundo, todos nós somos artistas. E a nossa maior obra de arte é a nossa própria vida. Obrigado, gente.